Saudações a todos vocês que acompanham o nosso canal, o canal Café Concurseiro. E se você está chegando aqui agora, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Hoje eu irei tratar acerca da Resolução 1073 de outubro de 2001, resolução essa que encontra-se no edital de vários cargos do concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu irei passar pelos primeiros artigos, pelas partes mais importantes dessa parte inicial dessa resolução, trazendo aspectos gerais e tecendo certos comentários que merecem a sua atenção na hora de enfrentar essa prova. O primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é para o quantitativo de artigos contidos nessa resolução. Normalmente as resoluções de tribunais, de assembleias, elas são resoluções extensas e com essa não é diferente. Nós temos mais de 300 artigos e em contrapartida nós não temos um acervo tão grande de questões relacionadas a esta resolução. Isto porque a janela de realização desses certames acontece de 4 a 6 anos. São concursos grandes que não acontecem com frequência e, consequentemente, não geram tantas questões para que nós possamos estar aí estudando e estar aí praticando com elas. Teremos que cair para questões inéditas. Dentro das questões que já foram aplicadas com base nessa resolução, nós temos um percentual de algo que é mais cobrado. Nós temos cerca de 40% de cobrança no regime, no processo administrativo disciplinar, os outros 30% diz respeito às questões do provimento, os outros 20% estão ali distribuídos nos direitos dos servidores e outros 10% aí estão distribuídos em outros temas. Isso não lhe dá o direito de estudar apenas esses temas desta resolução. É interessante, é importante que você leia toda esta resolução, estude toda essa resolução, até porque nós não temos um padrão mais rígido de cobrança sobre essas questões. Nós estamos aqui apenas passando um apanhado e uma certa visibilidade. Dito isso, a gente já parte aqui para falarmos sobre essa resolução. Logo nas disposições preliminares, eu vou passar aqui pelos artigos que eu enxergo como os mais importantes, os mais propensos a caírem em prova, nesta prova em específico, e ressalto para vocês que nós não teremos uma ordem aqui, eu não apresentarei uma ordem assim como está a legislação lá no site. Então aqui nós teremos, por exemplo, o começo, logo no artigo 2, nós não teremos alguns parágrafos inseridos aqui no material, isso porque eu inseri somente o que eu enxergo como mais importante e mais propenso de cair em prova. Logo no nosso artigo 2º diz que servidor público, para os fins desta resolução, é a pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimentos próprios, número certo e remunerado pelos cofres públicos. Então aqui nós temos uma conceituação que normalmente é uma conceituação bem difundida por parte de vários outros concursos. É a conceituação do que é o servidor público, de como esse servidor público irá ser remunerado. Aqui já tem inclusive a menção de que o servidor em comissão é equiparado ao servidor público, então são os aspectos mais importantes desse artigo 2º. Dito isso, nós já partimos aqui para o artigo 3º, que fala sobre os cargos da Assembleia Legislativa. E esses cargos são de provimento efetivo, procurador, analista legislativo, assistente legislativo, agente legislativo e policial legislativo. Partindo para os cargos de provimento em comissão, nós temos cargos que são constituídos de direção, chefia e assessoramento superior, chefia e assessoramento intermediário, função especial de confiança e de provimento temporário nós temos o cargo de policial legislativo temporário. Então é importante nós sabermos aqui quais cargos podem compor a Assembleia Legislativa e qual é o vínculo desses cargos. Então nós percebemos aqui que nós temos cargos de provimento efetivo, cargos que podem ser providos de forma temporária e os cargos aqui que são fruto de provimento de nomeação, livre exoneração, são cargos em que o servidor pode ser nomeado hoje e pode ser exonerado amanhã sem problema algum, tudo certo dentro da lei. E a gente já parte para o nosso título 2º, que fala sobre o regime jurídico dos servidores, dos cargos em comissão e das funções especiais de confiança. Aqui no nosso artigo 10, fala que os cargos de provimento em comissão se destinam a atender
atender a encargos de direção, chefia, assessoramento superior e intermediário e função especial de confiança, e são providos mediante ato do presidente. Vejam que o presidente da Assembleia ele sempre será mencionado para provimento, para promoção dos servidores, ou até mesmo ali para outras questões relacionadas a processos administrativos disciplinares. Então o presidente da casa ele tem um papel bem importante a ser desempenhado de acordo com essa resolução. Aqui no nosso artigo 10 eu chamo a atenção para essa função, que ela pode recair em servidor público efetivo, inclusive o inativo, ou mesmo em pessoa estranha ao serviço público, observados os requisitos necessários, inclusive habilitação profissional para a respectiva investidura. Então, resumindo os principais pontos, os principais aspectos desse artigo: pessoas estranhas ao serviço público, pessoas que estejam inativas, e o próprio servidor público ele pode recair, ele pode encampar uma função dessa de direção, de chefia, de assessoramento. Tem os requisitos ali, se for uma pessoa estranha ao serviço público, tem requisitos necessários, tem a habilitação profissional que vai contar. Se for uma pessoa inativa, ela pode também estar assumindo essa função. Nós veremos mais à frente que a pessoa inativa, inclusive, poderá acumular, né, os seus proventos ali da inatividade com a sua remuneração aqui agora com essa nova função. Tem questões específicas ali para quem já está efetivo e assume essa função. Tudo isso nós iremos passar aqui nesses artigos iniciais. Eu já parto aqui para o parágrafo 1º, que diz que 50% dos cargos em comissão com nível de direção e chefia serão preenchidos por servidor efetivo da Assembleia, com observância do critério de confiança. Então percebam que aqui nós temos um percentual desses cargos em comissão que deve ser preenchido por servidor efetivo. Caso contrário, nós teríamos a totalidade de servidores sendo preenchendo esses cargos sem ser servidores efetivos, sendo os servidores aí inativos ou até mesmo os estranhos ao serviço público. A gente parte aqui para os próximos artigos, com destaque aqui no artigo 13, que diz que o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão e de função especial de confiança é segurado obrigatório do regime geral de previdência social na qualidade de empregado. Aqui o importante pega de prova, porque nós temos o RGPS e o RPPS. O RGPS é o Regime Geral da Previdência Social, é o regime que rege os servidores da iniciativa privada. E os servidores públicos, os servidores efetivos, eles possuem um outro regimento, que é o regime próprio de previdência social. Porém, aquele servidor que ele for exclusivamente de cargo em comissão de função especial de confiança, alguém estranho ao serviço público, ele estará segurado de forma automática, inclusive nós vamos ver isso aqui no parágrafo único, de forma automática e obrigatória no RGPS. Ou seja, ele está ocupando uma função pública, mas ele não está ocupando essa função pública em virtude de um concurso público. Então ele estará regido ali pelo regime geral, como se na iniciativa privada estivesse. Ele tem ali a sua função, ele vai desempenhar funções típicas dos servidores efetivos públicos, ele irá se equiparar várias vezes ao servidor público, mas nessa questão ele irá ficar ali contido no RGPS. E aqui no parágrafo único diz ainda o seguinte: a filiação do servidor a que se refere esse artigo ao regime geral de previdência social é automática e ocorre a partir da data efetiva da entrada em exercício. Então, resumo: servidor em comissão, RGPS e filiação automática. O seguro é obrigatório, ele é segurado obrigatório do RGPS, não há como ele optar por outro ou não optar por esse, e ele acontece de forma automática desde a sua entrada efetiva em exercício. Pontos importantes aqui desses primeiros artigos: eu já parto aqui para o artigo 15, que diz que o inativo provido em cargo em comissão ou função especial de confiança perceberá integralmente o vencimento e a gratificação para estes fixados, cumulativamente com o respectivo provento, desde que obedecido o teto constitucional. Então aqui nós temos uma prerrogativa daquele servidor que é inativo e que está ocupando uma função especial de confiança. Esse servidor inativo ele irá receber integralmente os seus proventos
e ainda terá o direito ao vencimento e à gratificação pelo cargo que está sendo fixado. Então ele está acumulando ali, em tese, 2 remunerações. Ponto importante, porque a banca pode dizer para nós que o servidor inativo ele terá que escolher entre os seus proventos e entre a sua remuneração do cargo que ele irá ocupar. Dito isso, nós já partimos aqui para o título 3, que fala sobre o concurso, sobre o provimento e a vacância do concurso. Artigo 17 diz que o concurso de provas ou de provas em títulos para provimento de cargo efetivo será sempre público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, dando-se a prévia e ampla publicidade da abertura de inscrição, dos requisitos exigidos, dos programas da realização, dos critérios de julgamento e de tudo quanto disser respeito ao interesse do candidato. Então aqui no artigo 17 é algo também que nós podemos perceber aí com bastante incidência em todos os concursos. Todo mundo diz que o edital é a lei do concurso, e aqui no artigo 17 diz inclusive que esse edital, por isso que esse edital já traz a publicidade, já traz os requisitos exigidos, já traz as formas e os critérios de execução e de julgamento, atendendo aos requisitos que estão aqui dispostos no artigo 17. É um artigo bem tranquilo, bem simples, de fácil compreensão e que não demanda tanta interpretação. No parágrafo 1º, diz que a pessoa com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a respectiva deficiência, reservando-se, para tanto, até 5% das vagas oferecidas. Esse percentual é bem importante, porque normalmente ele gosta de ser perguntado em provas. Eles mexem com esse percentual, eles colocam 20%, eles colocam 10%. Eles dizem que não há reservas de percentuais para pessoas com deficiência, e nós podemos atestar que isso não é verdade. Nós temos aqui esse percentual, e que inclusive o parágrafo 2º diz que, caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo 1º resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Na prática, como que acontece? Digamos que, de acordo com a fração aqui, nós temos 1,86, a elevação para o próximo número será para o próximo número inteiro subsequente. Então, nós teremos um quantitativo de 2, ou seja, 2 vagas. No inciso 5º, fala sobre o prazo de duração do estágio probatório, que não será superior a 36 meses. Esse é um prazo também que a maioria dos concurseiros já está habituada em saber. Nós temos aí o prazo de 3 anos, 36 meses, esse é o prazo do estágio probatório. Dentro desse estágio, o servidor ainda não tem estabilidade e há as avaliações de desempenhos que são realizadas durante o estágio probatório que podem acarretar a exoneração do servidor. No capítulo 2º, nós já partimos para falar sobre o provimento, aqui as disposições gerais, as formas de provimento. O artigo 19 diz que os cargos da Secretaria da Assembleia Legislativa são providos por, e aqui nós temos as formas de provimento: nomeação, reintegração, aproveitamento, readaptação, reversão, recondução e outras formas determinadas em lei. Essas formas de provimento, elas são bem importantes, porque cada forma de provimento detém uma particularidade específica. A nomeação detém certas particularidades, a reintegração, o aproveitamento, a readaptação, e na maioria das vezes, na maior parte das questões que tratam sobre provimento, as bancas elas gostam de trocar esses termos, elas gostam de trazer requisitos ali da readaptação para a reversão, elas gostam de mudar esses critérios de acordo com essas formas de provimento. O nosso vídeo da aula de hoje se encerra aqui. Nós trouxemos os principais aspectos dessa parte inicial dessa resolução. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente, compartilhe o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima!